Oi, tudo bom? E aí, meninas, como estamos? Eu tô aqui, ó, praticamente desenferrujando, né? Porque não faço live desde março, eu acho. A gente já tá entrando em setembro. Então, peço desculpas, mas, né, como podem ver, me mudei. Então foi uma confusão aí, adaptações, mas tô aqui recebendo vocês, né, pra gente fazer essa conversa que já tá mais do que atrasada. A gente já tá combinando falar sobre propósito há bastante tempo, então tô realmente bem animada pra poder ter essa conversa com vocês. Boa noite todo mundo que tá entrando. Vou deixar o pessoal entrar. Me contem o que vocês estão esperando aí, quais as expectativas pra nossa conversa, porque eu já tô louca pra trocar informações com vocês. Vocês sabem que eu não gosto de ficar enrolando muito aqui no início das lives. Essa sala faz um pouco de barulho, então me avisem se começar a ficar muito confuso tudo. Já quero entrar logo na nossa temática da noite. Não quero fazer vocês perderem o tempo de vocês. Eu sei que é muito precioso o tempo de cada uma de vocês que tá aí, então já começo agradecendo todo mundo que tá aqui comigo hoje e também as pessoas que vão assistir depois. Vou ver se eu deixo gravado, não posso garantir, porque o Instagram nunca se sabe o que vai acontecer, né? A gente faz aqui um planejamento, mas a gente sabe que ele tem vida própria, certo? Então vamos desenferrujar de lives. E aí eu quero conversar com vocês hoje a respeito de propósito. Já vi que tem muitas entrando aqui que já fizeram um mapa comigo, que já tem aí algum conhecimento a respeito desse tema. Tá? Então eu quero que a gente consiga aprofundar um pouco e criar algumas definições, porque eu vejo que a maioria das pessoas tem essa busca, né? Isso tá muito recente, assim, nos últimos anos, especialmente esse termo, assim, propósito de vida, é uma coisa que as pessoas têm falado cada vez mais sobre isso, porém, poucas pessoas sabem do que elas estão falando. Boa noite, Natália, Marielle, Sabrina, Natelle, Eliane, todo mundo que tá entrando, saudades de vocês, gurias. Tô bem feliz de voltar a fazer live, de poder trocar um pouquinho com vocês. E eu quero assim, ó, eu vou deixar aberto aqui os comentários, tá? Contudo, quero tentar não me perder muito no assunto, mas quero que vocês se sintam bem livres para mandar perguntas. Dizer também o quanto que vocês... Há quanto tempo, né, vocês já estão pensando nisso e buscando o propósito de vida de vocês? O que vocês pensam sobre isso? Podem se sentir bem livres para trocar, comentar aqui e a gente vai navegando esse assunto juntas, tá? Então, assim, como eu estava dizendo, já faz um tempinho, assim, alguns anos, que essa temática vem sendo colocada cada vez mais. E eu já pensei muito assim sobre esse assunto, já li muitos livros, já refleti bastante, atendo muitas pessoas, faço os mapas, então tenho já um pensamento organizado assim por conta de todos os meus estudos e tudo que eu venho pesquisando, pra gente poder conversar de uma maneira um pouco mais profunda a respeito dessa questão. O que eu vejo assim que acontece é que a gente tá trazendo uma temática que é de extrema profundidade, de uma compreensão bem assim universal, sabe, da vida, da alma, do que a gente veio fazer aqui, e as pessoas estão levando isso para um lugar muito simplório de debate. E eu quero que a gente consiga hoje aqui dar uma aprofundada melhor nessa situação, para que vocês também possam se sentir mais livres para fazer as escolhas de vida de vocês, para escolherem a carreira de vocês, para lidar da forma que vocês quiserem com a profissão de vocês. Eu acho que é importante a gente conseguir dar nome para as coisas que a gente conversa, para que não fique cada pessoa falando uma coisa e a gente não sabe bem sobre o que é. Então eu vi pessoas me mandando perguntas, eu quero saber qual é o meu propósito, quero entender o meu propósito, e algumas pessoas me mandaram perguntas perguntando se a gente podia mudar, fazer uma escolha para mudar o propósito, e eu acho que a questão fundamental aqui dessas perguntas é justamente o entendimento, em primeiro lugar, sobre o que a gente está falando.
E na minha visão, a narrativa e toda essa conversa e todo esse buzz assim, que está acontecendo a respeito do propósito tem uma alta falha com relação a definições. Quando a gente não sabe do que a gente está falando, a gente começa a se confundir e começa a ter visões de uma situação sem realmente entender a profundidade dela. Eu sempre fui muito de estudar, então eu acho que a gente tem que sempre voltar pro início das coisas. Então eu queria começar conversando com vocês que, em primeiro lugar, é extremamente legítima essa busca, e isso é uma coisa que as almas têm, que todas as pessoas têm, né? Se a gente for pensar, a busca por um propósito de vida, por um sentido na vida, é uma coisa extremamente antiga. É uma coisa que a gente pensa assim no tempo dos filósofos, a gente pensa assim Grécia Antiga, e lá naquele tempo a gente já tinha então Sócrates, Platão, Aristóteles, Heráclito, um monte de filósofos tentando trazer essa informação do que é que a gente veio fazer aqui, qual o sentido da nossa existência. Porque a temática é propósito de vida, a temática é eu caí na Terra e tô aqui fazendo o quê? Só que se a gente não entende justamente sobre o que a gente tá falando, a gente fala muita bobagem. Então assim, em primeiro lugar, quando a gente fala em propósito, a gente não está falando em carreira. Como vocês sabem, eu já fiz aquele Reels na semana passada para conversar um pouquinho de propósito. Eu já venho introduzindo esse assunto há um tempo para vocês, porque eu quero que vocês consigam entender que a profissão de vocês, a carreira de vocês, não é o propósito de vocês. Não vai ser nunca o propósito de vocês, tá? Isso é uma forma, uma das maneiras que a gente tem de expressar o que a gente veio fazer aqui nessa vida. De forma alguma é o propósito de vida, tá? O nosso propósito, ele geralmente é muito mais amplo do que uma formatação. Isso pode parecer um conceito um pouco estranho para quem não parou nunca para pensar sobre isso. De qualquer forma, eu quero que vocês consigam ampliar um pouquinho o pensamento de vocês e enxergar também uma liberdade nisso. Porque quando eu não defino uma forma para esse propósito, vocês podem viver a vida de vocês e fazer determinadas escolhas que vocês queiram, e aí a gente não tem nada definido de fato. Vocês podem acertar por diversos caminhos, por diversas vias e conseguir conquistar esse propósito, tá? Bom, chegando na definição então de propósito. Olha, tem um monte de gente entrando. Boa noite. Oi para todo mundo que tá entrando. A gente já começou aqui a nossa conversinha sobre propósito. Quero saber também se vocês estão entendendo o que eu tô falando, tá? Vão me avisando. Tô aqui desenferrujando de lives, né, que faz um tempinho que elas não aconteciam. Bom, vamos falar então, em primeiro lugar, sobre a definição, pra gente saber do que a gente tá falando. Quando a gente fala em propósito, na palavra propósito, a gente sabe que ela tem, por definição natural no dicionário, tá lá, intenção de fazer algo, projeto, desígnio. Tenho determinado propósito de fazer tal coisa, ok? É aquilo que a gente busca alcançar, um objetivo, uma finalidade, um intuito. O que eu quero dizer com isso? Em nenhum momento eu tô falando o que é a coisa, né? Como que eu vou chegar nessa coisa? Eu tô falando que propósito é um projeto, é um objetivo, é onde eu quero chegar, tá? Quando a gente fala em propósito de vida, essa definição ela afunila um pouquinho mais. Quando a gente fala em propósito de vida, a gente encontra assim, ó, essa palavra, né, no caso, o propósito de vida, significa uma finalidade, um intuito. Uma pessoa com propósito é aquela que tem um objetivo de vida e pretende alcançar algo com isso. Então, podemos definir como propósito de vida uma intenção ou projeto para a própria vida. Em algum momento eu falei sobre profissão? Estão me ouvindo? Caiu um pouquinho por causa da conexão. Quero saber se vocês estão me ouvindo. Já vi que tem uns coraçõezinhos. Me avisem se tá direitinho a live, gente. Sim, obrigada. Em nenhum momento, dentro dessas descrições que eu dei pra vocês, eu tô falando em profissão, tá? Eu quero que isso fique muito claro pra vocês, porque as pessoas, elas têm uma necessidade de atrelar esse sentido de propósito de vida com a carreira, com a profissão.
E isso é bem ruim, na verdade, porque eu atendo muitas pessoas que estão em alguma profissão que, digamos, não as deixa plenamente felizes, satisfeitas, que seja algo incrível na vida daquela pessoa, que ela tem uma felicidade maravilhosa dentro daquele trabalho. E aí a pessoa começa numa busca de querer fazer uma transição de carreira. Não, eu não quero dizer aqui que essa pessoa tá infeliz, que ela tá num ambiente tóxico, que ela odeia o que ela faz. Não é isso, tá? Ela só não sente essa plenitude de felicidade dentro do ambiente de trabalho. E aí ela começa a ler sobre propósito e começa a se questionar se ela não fez a escolha errada, se ela não foi pelo caminho errado, se ela não deveria estar trabalhando com alguma coisa. Travou de novo? Me avisem, tá? Me avisem se travar. A pessoa começa a se questionar se ela não fez uma escolha errada, se ela não tá indo por um caminho que vai a deixar infeliz. E daí ela começa a ler. Quando ela começa a pesquisar isso, aí ela começa a ler sobre propósito. E aí ela começa a ver pessoas que dizem: mas eu amo o meu trabalho me deixa plena, feliz, satisfeita, com um senso de plenitude e felicidade, é tudo maravilhoso. E essa pessoa começa a pensar assim: meu Deus, mas eu não sinto isso. Eu não sinto toda essa felicidade, toda essa plenitude no meu trabalho. É um trabalho normal, meio que tanto faz. Eu poderia fazer isso ou fazer alguma outra coisa. Será que eu deveria estar fazendo alguma outra coisa? E já por muitas vezes eu atendi pessoas que estavam entrando em processos depressivos por ficar entrando em contato com esse tipo de conteúdo, de pessoas que dizem, né, que vivem uma vida perfeita, plena, maravilhosa no seu trabalho, exercendo o seu propósito, e que aí a gente começa a deturpar um pouquinho esse conceito e começa a colocar como se tivesse apenas uma resposta pra gente conseguir vingar, né, nesse lugar do propósito. O que eu quero dizer com isso? Que digamos assim, a única opção dessa pessoa de cumprir propósito seria, digamos, ser médica. Porque a gente vai atrelar na carreira, né? Que é o que o pessoal tá fazendo. Então, a única forma dessa pessoa ser feliz é ela sendo médica. Então, se ela não é, ela vai ser infeliz em absolutamente qualquer outra profissão. Ou a única forma dessa pessoa ser feliz é sendo arquiteta, engenheira, é sendo empresária, é sendo o que quer que seja, tá? Que a gente resolver escolher aqui. Isso é extremamente limitante. Ok? É muito limitante. A gente tem que pensar que o universo, ele sempre trabalha em termos de abundância, de infinitas possibilidades. O universo nunca trabalha para nos limitar, para nos dizer assim: olha, se tu não trabalhar com, sei lá, se tu não for psicóloga, tu nunca vai ser feliz. Tu nunca vai te sentir plena na tua vida. A única maneira de plenitude é tu encontrando uma profissão X em que tu vai ser plenamente feliz. E isso, que nem eu falei ali pra vocês naquele Reels, é uma ilusão gigantesca. Gigantesca. Porque quando a gente pensa por esse lado, a gente não consegue ver que isso é basicamente uma narrativa capital, né? É uma narrativa do sistema para nos colocar dentro de caixinhas e a gente trabalhar aqui, ó, enlouquecida, tá? E é aquela coisa que as pessoas falam, que é aquele: trabalha com aquilo que tu ama e tu vai deixar de amar o que tu amava antes. Muitas vezes é verdade. Muitas vezes é verdade. E se a gente coloca todas as nossas fichas de felicidade, plenitude, realização pessoal dentro desse lugar da profissão, a gente está se limitando profundamente. É uma limitação enorme e isso nos deixa totalmente aprisionadas. Então eu quero que, em primeiro lugar, a gente consiga fazer essa distinção entre o que é a minha carreira e o que a minha carreira me entrega. E tá tudo bem se a minha carreira me entregar uma tranquilidade financeira, um ambiente de trabalho confortável, uma maneira de viver minha vida, pagar minhas contas, fazer minhas viagens, estudar coisas que eu goste. Tá tudo bem se o meu trabalho for só isso. Não tem problema, tu não tá errada, tu não vai ser triste, tu não vai ser infeliz, tu não vai ir pra um lugar de que eu fiz tudo errado na minha vida porque o meu trabalho não é isso e aquilo.
Não, porque a gente tem diversas outras áreas da nossa vida em que a gente pode cumprir propósito, em que a gente pode fazer o que é o propósito, tá? Me avisem se está ficando claro, e aí eu vou chegar um pouquinho num conceito um pouco mais antigo de propósito, em que a gente vai desvincular propósito de carreira e vai entender propósito como uma palavra que vem do sânscrito que chama Dharma, ok? Quando a gente fala em propósito de vida, a gente não está falando em profissão, a gente está falando em algo que chama Dharma, D-H-A-R-M-A, ok? E o Dharma, ele é um conceito muito antigo, em que a gente trabalha uma forma de viver a vida e de exercer uma função alinhada com aquilo que vai ser melhor para mim, para as pessoas que estão ao meu redor, para a natureza, para a vida em si. Então, o Dharma é como... é várias coisas, tá? Ele também é como digamos, regrinhas de convivência no planeta, ok? Então, quando eu estou cumprindo Dharma, propósito, função, tá? Eu vou trazer esse assunto dessa forma mais ampla. Quando eu tô fazendo isso, fazendo o que é esperado de mim nessa vida, entendendo o Dharma como a minha função encarnatória, o que eu vim aqui para fazer, tá? Então, antes de nascer, define-se o Dharma, define-se o propósito, né? Define-se a missão, e a pessoa encarna aqui com essa missão. Todas as pessoas têm a sua, ok? Às vezes mais de uma, tá? Geralmente mais de uma, né? Eu separei algumas coisas aqui para passar para vocês que com certeza estão no Dharma de vocês, ok? Independente de carreira, independente de qualquer coisa, tá? Mas daí assim, a gente define o que a gente vai vir aqui fazer. Isso é o nosso Dharma, ok? O Dharma, eu até anotei algumas coisas que eu achei importante pra gente não esquecer. Então diz assim, ó. Dharma designa comportamentos humanos considerados necessários ao universo. Princípios que impedem o caos. Os comportamentos e as ações necessárias a toda a vida da natureza, na sociedade, na família e no nível individual. Em algum momento eu falei de carreira, de profissão? Não. Eu tô falando de uma série de ações, de uma maneira de me portar na vida que vai estar fluindo, né? Que vai estar em harmonia comigo, com o ambiente, com a natureza, com a ausência do caos, né? Com eu entrar numa fluidez, entrar nesse planeta numa fluidez e fazer todas as ações, todas as escolhas necessárias para conseguir isso, tá? Para conseguir essa harmonia. Então, tudo isso já tá dentro do Dharma. Então, todas vocês que estão me ouvindo aqui já tem como primeira e única missão entrar em harmonia consigo e com o todo. Então, todos os seres já vêm com esse Dharma, para além de outras coisas, tá? Com respeito ao significado espiritual, pode ser considerado como o caminho para a verdade superior. Quando a gente fala em Dharma, propósito, função, o que eu vim fazer aqui na Terra, a gente tá falando de filosofias super antigas, né? Que vieram lá da Índia, do hinduísmo, do budismo. E nessas tradições, a gente tem, então, essa necessidade de viver em harmonia. E que as pessoas que conseguem cumprir Dharma, entendendo o Dharma como parte das regrinhas e tarará, que nos levam para a harmonia com o todo, e também o que eu vim fazer aqui, para além das regrinhas, tá? O que vocês definiram para a alma de vocês, que vocês queriam resgatar, aprender, entender, desenvolver nessa vida, ok? Isso é Dharma, isso é propósito. Então, exemplo, digamos que eu nasci e um dos meus propósitos é aprender a lidar com as pessoas, aprender a ser vulnerável, fazer amizades, confiar nas pessoas, entender essa relação com o outro, tá? Digamos que em vida passada eu não consegui cumprir isso, não aprendi, sei lá, matei alguém, me mataram, brigava com todo mundo, não sei, tá? E aí encarnei aqui e dentro das definições que eu coloquei pra mim, para além dessas regrinhas de convivência com o planeta, com o universo, eu também determinei que eu queria aprender a me relacionar com outra pessoa. Como eu vou fazer isso? Parte do meu livre-arbítrio. E eu posso fazer isso numa profissão, né? Digamos que a pessoa que encarna com um propósito desse, com um propósito de desenvolver relações, né? Aprender a lidar com o outro, digamos que essa pessoa
vá querer ser empresária e ter diversos funcionários, e daí ela vai aprender ali a lidar com cada pessoa diferente, a ter uma relação interessante com essas pessoas. Ou ela vai querer ser mãe e aprender a lidar com a sua família, com os seus filhos, e aí ela vai desenvolver esse dharma e conseguir cumprir esse dharma dentro das relações familiares. Nada disso tem a ver com a profissão que ela vai escolher ou não ter na vida. Porque senão a gente cai nesse lugar que se eu não tiver uma profissão, ou se eu não for feliz na profissão, assim, não for, meu Deus, que plenitude que eu tô vivendo aqui, se eu não tiver nada disso, eu vou ser infeliz e eu não vou ter cumprido o Dharma e eu vou ficar reencarnando pra sempre, né? Porque daí eu não consegui fazer, eu vou ter que voltar pra tentar fazer de novo, né? Fica claro isso pra vocês? Me avisem se tá ficando claro, tá? Só vejo vocês entrando, saindo, não sei o que, vão me avisando. Então, assim, o que eu quero que a gente faça aqui? Que a gente consiga ampliar esse conceito e entender que a forma que eu vou usar para cumprir o meu propósito sendo as regrinhas de convivência no planeta e o que eu vim desenvolver aqui. O que eu vim desenvolver aqui está vinculado a virtudes, está vinculado a desenvolvimentos internos. E aí a gente começa a pensar em todas as coisas que a gente tem dificuldade na vida. Não é difícil, gente, a gente saber o nosso propósito. Já digo pra vocês, não é nem um pouco difícil. Olhem para todas as dificuldades que vocês têm. Olhem para as coisas que vocês ficam batendo cabeça. Olha para aquilo que vocês percebem que vocês não conseguem passar a próxima etapa. Para algumas pessoas vai parecer que é a questão da autoestima. Para outras pessoas pode ser a questão profissional. Para outras pessoas pode ser o relacionamento. Para outras pessoas pode ser a questão financeira. Então, é importante a gente ver que tem diversos requisitos que compõem o propósito. Não só a nossa profissão. Aliás, nem precisa ser a profissão, né? Diversos requisitos. Olha, a Neuza já quer saber para onde ela vai. Se eu não reencarno, eu fico em qual lugar para sempre? Neuza, isso vai depender das tuas crenças inconscientes, tá? Cada pessoa vai ir para onde ela acredita que ela deve ir, tá? Isso não é determinado necessariamente externo, tá? Isso vai depender bastante das tuas crenças internas. Vamos voltar pro propósito. A gente tá lá, no plano espiritual, definir. Quero aprender nessa vida a ser uma pessoa generosa, tá? Digamos que na vida passada eu só fui muito egoísta, só prestava atenção em mim, só queria curtir a vida, não fiz nada pra ninguém, só tava preocupada comigo e com a curtição. Então eu faço um plano encarnatório e digo, ok, vou aqui determinar o meu Dharma. Então, para além de viver as regrinhas de convivência, eu vou também determinar que eu vou querer desenvolver generosidade. Eu posso desenvolver generosidade sendo mãe, eu posso desenvolver generosidade sendo amiga, eu posso desenvolver generosidade sendo psicóloga, enfermeira, trabalhando numa loja e ajudando as pessoas que entram na loja de uma maneira extremamente generosa. Eu posso desenvolver generosidade sendo empresária, chefe e ajudar pessoas, não ser mesquinha, não ser egoísta. Eu posso desenvolver generosidade desde a infância. Geralmente a pessoa que vem para desenvolver generosidade não é muito generosa, então ela vem para trabalhar essa questão na vida dela. Por isso que eu digo, olhem para os defeitos de vocês, olhem para as faltas de vocês, façam o trabalho de autoconhecimento e percebam quais são as dificuldades que vocês têm na lida com a vida, na lida com os outros. Dentro desse lugar tá uma grande resposta do que vocês vieram aqui desenvolver, tá? Então, assim, anotei também, me avisem se está ficando claro, vou seguir. Anotei assim, ó, quando a gente fala das regrinhas de convivência, que eu coloquei tudo isso num grande grupo, as regrinhas de convivência do planeta, da vida, né, de quando a gente encarna aqui, elas são gerais para praticamente todas as pessoas encarnadas, ok? Digo praticamente porque tem algumas que acabam eliminando uma ou outra regra de convivência porque não faz parte do karma delas lidar com aquilo, tá? Então, sei lá, um monge que vai morar não sei onde, ele não precisa se preocupar com determinadas coisas, ok?
Mas a gente vai pensar assim, nós, pessoas normais, tá? Aqui, vivendo no dia a dia. E quero falar um pouquinho sobre algumas regrinhas de convivência. E já dizendo que, se vocês cumprirem as regrinhas de convivência, já está de ótimo tamanho, tá? Porque a maioria das pessoas não consegue nem isso. A maioria das pessoas falha já na regrinha de convivência da vida no planeta Terra, ok? Então lá, propósito de vida, dharma, função, o que eu vim fazer aqui? Primeiro lugar, regras de convivência. Anotei 1, 2, 3, 4, 5, 6 básicas que a gente tem que fazer, tá? Todo mundo. Primeira, que já é um propósito. Então, quem é assim, qual é o meu propósito? Já vou dizer 6 que todo mundo tem. Primeiro, cuidar do teu corpo físico. Como que tá? Alimentação, nutrição, sono, academia, psicóloga. Bem-estar físico é muito importante, porque a gente recebe o nosso corpo enquanto um presente na nossa encarnação. A gente encarna aqui, recebe um corpo, e esse corpo tem ali, se bem tratado, né, quase 100 anos. Algumas pessoas vão até a mais, ok? Então, assim, primeiro propósito para todas as pessoas, todos os seres encarnados, cuidar do seu veículo físico. Quem está cuidando do seu veículo físico? Se não está cuidando, já está falhando aí. Então não adianta sair procurando propósito na profissão se tu não está cuidando nem do corpo que tu recebeu de graça, que tu recebeu de presente, para vir aqui, encarnar e trabalhar. E trocar com as pessoas, e aprender, e amar, e curtir, e ter prazeres. Tudo isso de presente, ok? Então esse já é o primeiro propósito de vida de absolutamente todas as pessoas. Cuidar do seu corpo físico. Segundo, desenvolver relações verdadeiras, amorosas, empáticas, generosas. Como estão as tuas relações? Tu tens esse tipo de relação? Não precisa ser com 40 pessoas, ok? Mas tu tem essas pessoas na tua vida? Pessoas com quem tu consegue contar? Pessoas com quem tu tá vivendo e convivendo e que tu trata bem e que te tratam bem e que tu respeita e que tu consegue desenvolver uma relação além do superficial? Tu consegue confiar nas pessoas? As pessoas podem confiar em ti? Como que tá os teus relacionamentos? E aqui não quer dizer que tu tem que amar e perdoar todas as pessoas e conviver com todas as pessoas e conviver com pessoas abusadoras. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que todas as pessoas nasceram para amarem e ser amadas. Isso pode ser em amizade, isso pode ser com relações até de trabalho, pode ser com um companheiro, companheira, pode ser na família, às vezes não é, né? Mas é importante que a pessoa desenvolva relações. Ninguém nasceu para ficar sozinho. Ninguém. Então, esse já é um segundo propósito. Desenvolver relações verdadeiras, autênticas, de confiança. Tá? Quem já tá aí 2-0? Quem tá no 2-2 e quem tá no 0-2 e quem tá no 1-2? Terceiro, aprimoramento intelectual. A gente veio na Terra para aprender coisas. Isso serve tanto dentro do nosso lugar de trabalho como fora. Então a gente não veio aqui para ficar na praia para sempre, não fazer nada e só curtir a vida. A gente veio para aprimorar o nosso intelecto, para aprender coisas novas, para desenvolver novas habilidades. E isso pode ser profissionalmente ou não. Então tem pessoas que vão estudar. Né? Tem pessoas que vão pesquisar. Tem pessoas que vão aprender coisas e fazer, manipular. Tem pessoas que vão ensinar. A gente veio aqui para desenvolver o nosso intelecto. Então, quem fica em casa só vendo TV, jogando videogame, fazendo nada, já tá falhando aí. Não tá aprendendo nada. Não tá aprendendo uma língua, não tá aprendendo uma habilidade nova, não tá aprendendo nada. Então, aí a gente já tem um terceiro propósito que tá todo mundo falhando. E aqui eu tô falando em coisas bem básicas, viu, gente? Coisas que são dentro das regrinhas de convivência e harmonia com o mundo, ok? Então, assim, desenvolvimento intelectual, tá? Quarta coisa,
desenvolvimento material, solidez. A gente está aqui no plano material, né? Existe um plano físico que a gente está em contato com ele. Então a gente também vem com um propósito de se desenvolver e criar raízes sólidas, físicas. Tá? Tem algumas pessoas que vão ser nômades, tudo bem, mas ainda assim a pessoa nômade precisa ter algum dinheiro, alguma coisa nessa vida pra viver, tá? E aqui a gente começa a entrar, por exemplo, nesse lugar do desenvolvimento material, a gente começa a entrar em alguns outros campos, que é o que eu falei, mas é a pessoa que é monge, que mora não sei onde, que não tem dinheiro, ou quem é padre, ou quem não sei o que. Isso são especificidades, tá? Aí a gente entra num outro campo. Eu tô falando nós aqui, beabá, todo mundo. Então, desenvolvimento material. Isso é saber lidar e dar importância para a materialidade. Nem importância de mais, nem importância de menos. Não ser refém do dinheiro, mas também não cuspir para cima e não dar importância nenhuma para dinheiro, enfim, bens, tu ter uma casa, tu ter alguma coisa. Não é para ser egóico e ficar te exibindo, mas também não é para dizer assim, isso é zero importante, porque não é zero importante, a gente tá na matéria e uma das nossas missões na matéria é aprender a lidar com a matéria. Aprender a dar para a matéria a importância que ela tem, nem a mais nem a menos, ok? Então também, quem é muito canga, que fica juntando um monte de dinheiro, que fica juntando um monte de coisa dentro de casa, que fica guardando coisa da década de 30 dentro de casa, que é um acumulador, que tem medo de perder todas as coisas, também não está conseguindo cumprir com esse propósito, que faz parte da alma de todas as pessoas, ok? Já larguei 4, hein? Como estamos? 4-0, 4-4. Quem tá vencendo, quem tá perdendo aí, tá? Vamos para mais um, quinto, amor próprio. Amor próprio enquanto autenticidade, ou seja, todos nós temos uma função na Terra. Todos nós temos dons. Todos nós temos coisas que viemos aqui entregar, trocar, melhorar, funções, né? Coisas disponíveis. 3-4, tá bom. Todos nós temos, né, esses dons para colocar aqui na Terra. Se eu não consigo ter um nível de autoestima, de amor próprio, de autoconhecimento, né? Se eu não consigo ser autêntica, se eu me impeço de ser eu mesma, se eu começo a me moldar ao que o outro fala, ao que eu acho que o outro vai gostar, a como eu acho que eu deveria ser para agradar X ou Y pessoa, e não consigo ser eu da forma mais autêntica, falar como eu falo, e me vestir como eu gosto, e viver na vida, e fazer as coisas que me deixam de verdade feliz. E se eu fico nesse lugar de me esconder, de achar que eu não sou suficiente, de achar que nada em mim é bom, ou seja, se nada que eu tenho é bom, eu tô descumprindo esse propósito de vida de existir nessa realidade e entregar o meu melhor. Porque se eu não consigo aceitar quem eu sou e viver em verdade aqui na Terra, eu não vou conseguir cumprir propósito. Porque eu vou estar tentando ser alguma coisa que eu não sou. Esquecendo de que existe todo um planejamento espiritual, toda uma organização encarnatória para que eu seja exatamente como eu sou agora, porque isso tem uma função. Então não adianta eu ficar me esquivando do que eu deveria ser e do que eu sou. Entendem isso? A gente precisa pensar realmente na autenticidade como um ato de amor próprio, como um ato de cumprimento de função, de vida, de propósito. E aqui eu já fiz 5, ok? Então a pessoa que tá sempre fazendo as coisas pelos outros, sempre mudando o que quer, o que gosta, como é, por causa dos outros, que não se permite viver em alegria e verdade o que ela gosta, ela já tá falhando nesse lugar. E aí ela já não conseguiu cumprir esse propósito. E eu falei que eu ia trazer 6 coisas bem simples, tá? Que todas as pessoas têm que cumprir. Porque quando a gente fala em Dharma, quando a gente fala em propósito, em função, a gente tem, como eu falei, as regrinhas para viver em harmonia com o universo, com o meu corpo, com a minha alma, com o que eu vim fazer aqui, tá? Isso são regras criadoras de não caos. Até a coisa do caos é interessante a gente pensar, porque se cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu propósito, cada pessoa tem a sua história, a sua bagagem kármica, a sua bagagem de alma, quando eu não me permito ser de uma maneira autêntica quem eu sou, e começo a me transformar numa outra coisa,
eu tô gerando caos. Eu tô gerando caos porque eu tô descumprindo a minha função, eu tô descumprindo o que a minha alma desejou fazer aqui. E eu começo a gerar caos no universo, porque daí eu não vou conseguir ser essa partícula fundamental para alguma coisa acontecer, para eu mudar a vida de alguém, para eu me conectar em alguma situação específica. Então eu tô não ajudando para que o universo funcione de uma maneira harmônica. Eu tô deixando de ser quem eu sou, ok? E vamos para a sexta coisa que todas as pessoas obrigatoriamente também têm que cumprir nesta vida, que é o seu aprimoramento, desenvolvimento espiritual ou artístico, ou as duas coisas, tá? Então, a dimensão espiritual, a gente entender, né, o universo, estudar tudo aquilo que não pode ser explicado, tudo aquilo que a gente não entende, o que não é lógico. O nosso desenvolvimento espiritual, ele também faz parte do nosso Dharma. Porque se a gente não se desenvolve espiritualmente, a gente não consegue entrar em sincronicidade, em sintonia com o universo. Se a gente não consegue ter essa compreensão de que a gente não tá aqui sozinho, de que a gente é uma parte do todo, de que existe um sentido maior para as coisas, e se a gente não busca isso através das nossas filosofias de vida, para quem gosta, né, da coisa da filosofia, pode ser através da espiritualidade, pode ser através de processos artísticos. Se a gente não busca essa compreensão maior e ignora tudo isso, a gente também tá falhando karmicamente. Porque isso faz parte de toda uma roda de coisas que a gente veio aqui desenvolver. E a gente vai estar falhando nesse lugar. Então, assim, ó, a gente tem diversas formas de desenvolver cada uma dessas 6 coisas que eu falei. Apenas 6, tá? 6 coisinhas. Cuidar do nosso corpo, criar relações profundas, verdadeiras, de troca sincera com as pessoas, aprimorar o nosso intelecto, né? Resolver a nossa questão com a matéria, entender dar o valor devido para a matéria, nem a mais nem a menos, desenvolver o amor próprio, ou seja, ser autêntico, né? Fazer o nosso papel no mundo sendo quem somos, e o nosso desenvolvimento espiritual. Como cada um vai querer fazer isso, não importa, desde que faça. Vocês entendem que daí a gente cria uma disponibilidade maior de opções? Eu não tô obrigando ninguém a fazer isso sendo médica, enfermeira, nada. Eu tô simplesmente dizendo, olha, essas coisas precisam ser desenvolvidas ao longo da tua vida. Ah, precisa estar pronto? Não. Contudo, aí eu vou ler um outro pedacinho que diz aqui, ó. O Dharma também se refere aos ensinamentos e doutrinas de diversos fundadores de tradições, tá? Isso lá no budismo. E aí diz assim, ó, como doutrina moral, tararara, não é isso que eu ia ler, era outra coisa. Aqui, tararara, ó. Nessas tradições, os seres que vivem em harmonia com o Dharma alcançam mais rapidamente o seu Dharma Yukam, Nirvana, ou a libertação da roda das samsaras, o ciclo das reencarnações. Ou seja, se a gente quer encurtar essa roda, se a gente quer evoluir nessa cadeia, a gente precisa desenvolver o nosso Dharma. A gente precisa olhar para o nosso propósito de uma maneira responsável, entendendo que ele não é uma coisa tão simplória quanto uma profissão que vai me deixar feliz, gente. A nossa profissão pode até não nos deixar feliz, não é sobre isso a nossa encarnação. A nossa encarnação é sobre o desenvolvimento das regrinhas de convivência no planeta e no universo e de alguma virtude que a gente resolveu que vinha aqui fazer. Essas virtudes, mas como que eu sei qual que é a virtude que eu vim aqui desenvolver? Vamos voltar para a mesma coisa, né? Olhem para as dificuldades de vocês. Reconheçam as falhas de vocês. Reconheçam onde que tá essa falha. É uma questão de autoestima? É uma questão de saber dar valor na vida, no mundo, nas coisas? É uma questão de saber se comunicar? Saber dizer o que pensa no mundo? Ensinar as pessoas, trocar informações, se colocar, falar sua verdade? É uma questão de relacionamento familiar? É uma questão de saber se divertir? De saber ser autêntico? De saber descansar e curtir a vida e ter hobbies?
É uma questão de saber lidar com arte, de não ter vergonha, de ser quem é. É uma questão de cuidar do corpo, da mente, da saúde. É uma questão de ter um relacionamento amoroso. É uma questão de lidar com crises, traumas, dificuldades. É uma questão de saber pesquisar, de saber encontrar o sentido na vida. É uma questão de desenvolvimento de carreira, de profissão, porque tem pessoas que têm isso, né? Pode ser esse o propósito também, para algumas pessoas. Conseguir dar certo na carreira, né? Conseguir fazer algo que ela nunca conseguiu fazer em nenhuma outra encarnação. Pode ser. Pode ser uma questão de saber lidar com o coletivo, pode ser algum tipo de karma coletivo, em que vocês precisem se colocar de maneira autêntica no mundo, falando a sua verdade. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui hoje. Por que vocês acham que eu estou aqui hoje na internet? Onde que vocês acham que está meu karma? Entende? Saber se colocar, aceitar a rejeição, aceitar que vai ter pessoas que não vão gostar, aceitar que vão ter pessoas que vão gostar. Isso faz parte do meu trabalho kármico, do que eu vim aqui desenvolver. Saber lidar com espiritualidade, saber lidar com arte, saber se conectar com a espiritualidade, para quem tem medo de espiritualidade, para quem foge de espiritualidade. Qual que é a conexão de vocês, né? Eu tô aqui para trazer essa consciência para vocês e para vocês saberem que tem diversos caminhos para vocês conseguirem trilhar isso e entender isso. Eu venho ofertar o caminho da intuição, da espiritualidade. Eu ensino a vocês, por exemplo, o tarô, porque o tarô é uma ótima forma de vocês desenvolverem a intuição de vocês. Então, as pessoas que têm questões com essa dimensão espiritual, as pessoas que precisam se desenvolver no seu lado intuitivo, artístico, e que não sabem como acessar isso de uma maneira segura, eu sempre indico o tarô. Eu sempre digo, olha, vamos começar a aprender tarô, vamos começar a tocar no tarô, porque é uma forma que vocês têm extremamente segura, quer dizer, né, dependendo de como é feita, dependendo de uma guiança correta, ok? Mas que pode ser uma maneira segura de vocês desenvolverem a espiritualidade de vocês, de vocês desenvolverem a intuição de vocês. Então, quem se sente muito mental, quem acha que não vai conseguir nunca qualquer tipo de conexão espiritual, talvez tenha aí um propósito dentro desse lado da espiritualidade. Então, pensem as coisas que são difíceis na vida de vocês. Pensem nos relacionamentos que são difíceis, as ações que são difíceis, as escolhas que são difíceis. Geralmente, aí tá uma belíssima resposta para o que vocês vieram aqui desenvolver enquanto virtude. Porque o propósito, ele tá conectado com isso. Ele tá conectado com as virtudes que a gente veio aqui aprender. Paciência, tolerância, amor, respeito, perdão, ética, responsabilidade, generosidade. E esse respeito, quando eu falo, é até assim, respeito ao outro, respeito ao livre-arbítrio do outro. Então tem formas da gente conseguir encontrar, lidar com medos. Lidar com medos pode ser uma super virtude a ser desenvolvida, ou seja, autoconfiança, coragem. Porque no lugar do medo, né, no lado oposto do medo tá a confiança. Então, se eu confio em Deus, no universo, em mim, na vida, nas coisas, se eu tenho confiança, se eu desenvolvo confiança, eu anulo o medo, não faz mais sentido ter medo. Então, quando a gente vem desenvolver virtudes positivas, a gente anula essas nossas limitações. Então, sempre pensem nessa dinâmica para vocês conseguirem encontrar o que vocês vieram fazer aqui, tá? Quero saber o que vocês estão pensando, quais as dúvidas aí que tiveram, se ficou claro esse tema para vocês, se vocês vão parar de ficar procurando carreira perfeita. Não existe carreira perfeita, gente. Mesmo quando a gente gosta do que faz, é difícil, tem problemas, tem questões, sabe? Nada é 100% perfeito e maravilhoso para todo mundo. Tirem isso da cabeça. Isso aí é uma ilusão gigantesca, gigantesca. Isso aí é vocês permanecerem com um pensamento infantil, achando que se escolherem uma carreira específica, tudo vai dar certo na vida. Isso é uma mentira, não tem como, tá? A gente veio aqui para aprender determinadas coisas. Para além de desenvolver aquelas coisas que eu falei da convivência, né, coletiva, no mundo, aquilo que todo mundo já traz. Aí vocês vieram com determinadas habilidades e virtudes que vocês vieram aqui para praticar. Como vocês vão querer desenvolver isso? Da escolha de cada uma. Não importa, tá? Não existe a profissão certa. Não existe a profissão única.
Não existe uma coisa que vai deixar vocês infinitamente, plenamente felizes. Gente, isso é loucura. Quem ainda tá nesse pensamento, eu tenho uma péssima notícia, tá? Porque nada é perfeito, maravilhoso pra sempre. Não tem como, ok? A gente veio aqui pra crescer, aprender, se desenvolver, e não adianta ficar fugindo disso, ok? Vamos lá, me contem. Quero saber se ficou claro. Que bom, gurias, que bom que vocês estão gostando. Eu pretendo deixar salva a live, tá? Já tô indo pros meus encerramentos aqui, convidando a todas para participarem da jornada de tarô, ok? Para ter um desenvolvimento espiritual aí para as pessoas que percebem que precisam ter esse desenvolvimento espiritual. Eu sempre indico o tarô pra gente conseguir se conectar com a dimensão espiritual da vida, especialmente as pessoas que têm dificuldade com isso, tá? O propósito de diversas pessoas pode estar conectado com isso, com a espiritualidade. Percebam se isso faz sentido pra vocês, tá? Que bom que vocês estão gostando. O mapa, ele é uma ferramenta incrível pra gente conseguir pontuar profundamente o que a gente veio aqui fazer, né? O mapa astral, ele define perfeitamente. Amanhã a gente vai fazer, né, Natana? Amanhã é o nosso dia. Amanhã eu vou ler o mapa da Natana. E é um lugar em que a gente consegue pontuar realmente, dizer, olha, o desenvolvimento dessa vida é esse. E a gente tendo esse direcionamento, fica mais fácil da gente parar de dar atenção pra bobagem. Porque assim, gente, não tem como a gente resolver tudo numa vida só, tá? A gente não vem aqui pra desenvolver todas as virtudes em uma vida. Então pensem que o movimento encarnatório, o propósito encarnatório, o nosso Dharma, ele é a união dessas regrinhas, tá? Com algumas virtudes que a gente resolveu que vinha aqui pra tentar aprender aí de uma vez por todas, ok? Vamos sair desse lugar de ficar pensando em profissões e ficar achando que vocês têm que entrar em depressão se vocês não estão na profissão certa. Não tem nada a ver com isso, ok? Ai, voltamos então para as nossas lives. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a presença de todas vocês. Fiquei extremamente feliz de desenferrujar aqui, conversando com vocês de novo, tá? Saudades de todas, Eliane, que saudade das nossas aulas. Tem várias alunas de tarô aqui, tô bem feliz com a presença de vocês. Que ótima quarta-feira, sabe? Obrigada por permanecerem aqui, né? Por me ouvirem. Eu espero que vocês depois comentem também. Eu vou deixar salvo essa ideia live. Comentem ali o que vocês pensaram, o que vocês acham que podem ajudar, né, as pessoas. Se vocês lembrarem de alguém que precise ver também essa live, ter essa compreensão um pouco maior, mandem para essa pessoa, que eu acredito que a gente vai conseguir reverter um pouco essa visão tão limitada que tá tendo dessa questão de pensar em propósito, tá? Pensem em sentido mais amplo, pensem em Dharma, pensem em função encarnatória e nessa harmonia, então, que a gente tem que buscar com o todo, tá? Muito obrigada, queridas, foi um prazer estar aqui, espero ter esclarecido vocês. Vão matutando aí sobre isso e aguardo, então, receber de vocês aí o que vocês acharam, o que vocês vieram a pensar depois dessa nossa live, tá bom? Beijos, boa noite.